Tu vê, né, cara, que ponto nós chegamos para te obrigar a estudar, né? Eu chego lá e descrevo o que diz a primeira lei de Newton no trabalho com consulta. É só para te obrigar a abrir a apostila e ler, que eu sei que a maioria de vocês nunca leu e nunca vai ler. E por isso não vão chegar a lugar nenhum na vida, porque não estudam. Beleza? Então eu tô te obrigando a ler a apostila e mesmo que tu copie. Porque uma hora, cara, a aula de história, jamais me esqueci, eu tava no 8º ano, 9º ano. Aí eu percebi que a aula de história, na hora de responder as questõezinhas do livro, depois que tu lia o textinho, né, sobre alguma parte da história, tinha um questionário atrás, né? Eu percebi que era muito idiota, que era tu pegar a pergunta, ir no texto, ver a parte do texto que tinha resposta e copiar. Aí eu comecei a acertar tudo. Só que comecei a acertar tudo de maneira mecânica, né? E a professora percebeu e falou, Otávio, eu não quero mais que tu faça isso. Tá proibido de copiar as mesmas palavras que estão no texto. Pode escrever a mesma porcaria, mas não com as mesmas palavras. Eu quero acreditar que os professores de vocês, ao longo dos últimos anos, deu essa dica pra vocês, né? Quando for pegar um conceito do livro, né? Ou tu bota entre aspas porque não foi tu que escreveu, não é isso? Pra dizer que é de outro, ou é plágio. Na vida adulta dá cadeia fazer isso. Tu pegar uma parte de um livro de um cara e falar, ó, é isso, ó, e dizer que foi tu. Não, eu que tô dizendo isso, não foi fulano. O dono do livro fala, pô, essa resposta é minha. O cara tá na reportagem dizendo, não, pera aí. Ele vai lá e te ferra na justiça porque tu plagiou o cara. O que eu quero dizer é que se vocês copiaram do livro, o que é a primeira lei do Newton, exatamente o que está escrito no livro, é um absurdo, tu tá com o cérebro infantilizado, deveria já ser suficientemente maduro para ler do livro e escrever com as tuas palavras o que é a primeira lei de Newton. Mas mesmo assim eu vou te dar o ponto, mas que seja a última vez na tua vida que tu faça plágio. A não ser que tu bote entre aspas para mostrar, eu copiei de algum lugar isso aqui. Não sou eu que estou dizendo. Porém, com as aulas eu gostaria que essa lei estivesse no teu coração. Nós discutimos se FR igual a 0, velocidade. Posso até fazer assim para ficar bem bonito, ó. Isso implica em velocidade constante, ou seja, V igual a 0 e vai continuar a 0, que é chamado de repouso, ou MRU. É isso, primeiro de Newton, em forma esquemática. Se, mas só se, a força resultante for nula, 0, não existem forças externas, pode dizer, implica que a velocidade da coisa é constante. E a velocidade de ser constante é velocidade 0 e continua 0 para sempre, ou movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta com a velocidade constante, certo? Que é MRU. Então, ó, como é que tu vai corrigir isso? Eu vou escrever agora, como vem na minha cabeça, já que a lei está tatuada no meu coração e no meu cérebro. Eu vou escrever como ela vem hoje, todo dia ela vem diferente. Então eu vou escrever ali. Mas eu vou te mostrar como é que tu vai detectar e como é que tu vai pontuar a questão do colega. Quando a força resultante atuando em um corpo for nula, quando a força resultante atuando em um corpo for nula, esse corpo tende a manter o seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Claro que o colega não vai escrever exatamente a mesma coisa, seria absurdo, né? As infinitas possibilidades que tem de escrever a mesma porcaria. O cara escrever do meu jeito, eu vou achar que tem um fenômeno sobrenatural acontecendo. Como é que tu vai pontuar então a questão do colega, já que essa questão vale 2 pontos? Para que ele ganhe o ponto todo,
tem que estar dito na frase dele que a velocidade se mantém constante, ou está parado, continua parado, está em MRU, continua em MRU, e tem que ser MRU, não adianta falar que está em movimento, continua em movimento, porque está errado, pode ser círculo. Ah, está girando em círculo, continua girando em círculo, isso aí não é a primeira linha. Então tem que ser retilíneo, se não tiver o R ali de retilíneo, já vai ter um desconto. De quanto? De meio ponto já. Porque tinha que lembrar que é MRU. Outra, tem que falar que a força resultante é zero. Tem que falar. Seja antes ou depois. Um corpo está parado, tem que estar parado. O corpo que está em MRU tende a continuar em MRU. Quando a força resultante é zero. Se não tiver força resultante zero, tem que tirar um ponto da solução. Porque aí tu não está sabendo nada de nada de nada, primeira linha de Newton. Primeira linha de Newton só vale para força resultante zero. Ela é bem localizada, ela é bem pontual. Então, ó, meio ponto se o cara não falar que é movimento retilíneo. Um ponto se ele não justificar que a força resultante é zero, vai arrancar um ponto da solução dele. E assim, ó, muita coisa que tu vai ler não tem nada a ver com a vida. Ele copiou a parte da apostila que não tem nada a ver, que não explica a primeira linha de Newton. Aí nesse caso tu zera. Certo? Aí nesse caso tu zera. Se falar assim, professor, ó, o corpo está parado, tende a continuar parado. Dá meio ponto de piedade. Dá meio ponto só de pena. O corpo que está em movimento, continua em movimento. Meio ponto de pena. Está parado, continua parado. Está em movimento, continua em movimento. Dá meio ponto para cada bobagemzinha que ele escreveu. Dá um ponto. É o máximo que dá para fazer. Está parado, continua parado, está em movimento, continua em movimento, quando a força resultante é zero. Só vai ganhar 1,5. Por que só vai ganhar 1,5? Porque esqueceu do retilíneo. Parabéns. Tu viu? Mapeei todas as possibilidades. Não vai ter coisa além disso. Até porque se tiver coisa fora disso, zero. Que é um absurdo aí já. Tá beleza? Casos extras. Tu vai dar errado, o colega vai choramingar para mim depois, eu vou analisar com muito carinho para ver se dá de dar alguma coisa. Porque tu é um bom leitor. Eu pego no teu pé, às vezes que tu lê umas coisas que tu não enxerga, mas eu sei que vocês sabem o que lê. A maioria de vocês sabe. Um ou outro ainda precisa melhorar um pouco a interpretação. E não vai ser difícil. Tem que constar a força resultante zero, que está relacionado com velocidade constante. E não só falar velocidade constante, falar que está em repouso, continua em repouso, está em MRU, continua em MRU. Certo? Então, essa é a resposta, é o que a resposta deve conter. Não precisa estar igual à minha. Não deve estar igual à minha. Será sobrenatural se estiver igual à minha. Questão 2. Questão 2. Uma bela manhã para aprender física. Isso. Qual é a terceira lei de Newton? Pode ter certeza, só porque eu perguntei qual é, alguns alunos devem ter escrito ação e reação. Isso. Quem só botou o título, certo? Está viajando. Quando eu pergunto qual é a lei, eu quero saber o que é a lei, que a lei diz. É um trabalho com consulta. Tu acha que eu sou retardado? Vou te perguntar qual é a lei. Aí tu olha lá, ação e reação. Eu vou te dar 2 pontos por isso. Deixa de ser vadio, cara. Vai direito. Então tinha que escrever a lei, cara. Claro. Eu vou escrever do meu jeitão, depois a gente compara com o teu. Para toda força existe outra força. Para toda força existe outra força. De mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Para toda força existe outra força, de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Porém, tem coisas da ação e reação que são muito, muito importantes, que nós discutimos fartamente, que é fundamental que seja anotado ali. Coisas que só vão valer um décimozinho, mas que são muito importantes que tu jamais poderá esquecer. Quais são os detalhes? Jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Esse item, geralmente ele não é colocado, não, tá, a lei. Não, mas isso é um detalhe importante da lei. Importante.
vai perder um décimo, só 0,1, entendeu? Aquela coisa pro cara ficar com 9,8, ficar puto e não esquecer nunca mais, até o terceirão, até o vestibular, ele não esquecer mais esse detalhe. Outra coisa que daria para cobrar um décimo, elas têm a mesma... A intensidade está ali no módulo, né? Se a ação é magnética, a reação é... Se a ação é gravitacional, a reação é... Se a ação é atrito, a reação é... Atrito, elas têm a mesma natureza. Tem a mesma... Quem que tem? A ação e a reação. Tem a mesma natureza. Se tu lembrar desses aspectos da terceira lei de Newton, cara, vou te dizer que tu mata qualquer questão que venha fuçar nela. Qualquer questão que venha mexer nas entranhas da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, se tu lembrar desses aspectos, tu vai garantir as tuas pontuações aí. Ela tem razão, vamos enfraquecer então. Cancela os descontos. Parabéns, garota. 2 pontos para quem escreveu isso. E eu querer fazer vocês melhores, tu esquece. Pra quê, né? Puxar um pouquinho, né? Vamos dar comida na boquinha. Tá esquecido. Anula. Anula, não precisa saber. Só aquela parte ali, ali. A garota tem razão. Show de bola. Próxima. Muito bem. Isso que eu gosto. Aluno exigente, aluno que quer mais. Aluno frouxo pra quê? Certo. Questão 3. Puto. Questão 3. Tá muito pesado o curso, né, galera? Tô pegando pesado com vocês, né, cara? É muito exigente. É um filho da mãe, seu pai. Para o sistema abaixo, determine. O futuro vai ser brilhante. Fica tranquilo. Pode ir no teu ritmo aí, tranquilo, que a selva de pedra não vai te incomodar, meu querido. É bem tranquilo viver e ganhar bem aqui no 2020, que tá no mercado de trabalho, né? As concorrentes não vão ser muito bons, fica tranquilo. Mas prepara, tá? Porque os trabalhos vão começar a ser impressos com mais calma, com mais atenção. E eu já falei, vai piorar no segundo trimestre. Porque eu tava dando comidinha na boquinha de vocês. O meu é diferente. O quê? O meu exercício é diferente. Pode ser que eu esteja no lugar errado. Ah, sim, é todo diferente. A tua prova foi diferente, foi de segunda chamada. Com certeza, parabéns. Galerinha, o diagrama de corpo livre. Ele dava esse sisteminha aí, pede diagrama de corpo livre. Galera, a primeira coisa que tu vai ter que olhar, o capricho. Se tiver tudo torto, pode tirar meio ponto. Tudo torto e nojento, isso tu olha assim, tu bate o olho e tu vê, né? Tá nojento, meio ponto já menos. Porque eu tô de saco cheio de coisa nojenta. Agora eu vou ser mais exigente, certo? E de forma que vocês não possam reclamar. Então, ó, tem que ter o peso do A e tem que ter a normal em A. Se não tá dizendo que é do A, vamos tirar um décimo. Porque tem que se organizar nessa vida, pelo amor de Deus. Peso do B e a normal em B. Exatamente como eu fazia para vocês na sala de aula. Peso de C e a normal em C. Vamos tirar um décimo. Cada detalhezinho desse que tu perceber, tu pode ir tirando um décimo. Ó, professor, um décimo porque não estão iguais. Um décimo porque os tamanhos dos vetores são todos iguais. E é óbvio que o corpo B tem um peso maior que os outros devido às massas, né? Certo? Então, ó, essa seta tem que ser maior que essa. E essa tem que ser maior que aquela. Senão já pode descontar um décimo também. Outra, o vetor não pode estar flutuando, tá? Eu falei sobre isso. O vetor tem que estar encostando no bloquinho. Beleza? Então, ó, o vetor flutuante, um décimo. Vetor flutuante, arranca um décimo. Força F aqui. O corpo A tenta ir para frente, esbarra no corpo B. Então tem a força que B faz em A. Se o cara colocou força que A faz em B, tira um décimo porque tá errado. Não foi assim que eu ensinei. Esse vetor tem que ter o mesmo tamanho desse vetor que vai para frente, ó. É a força que A faz em B. Professor, eu medi, tem 1 milímetro a mais. Não avacalhe. Não estou falando de 1 milímetro. Estou falando visualmente. Bate o olho, porra, um tá grande, tá pequeno. Tira um décimo. Esses próximos vetores têm que ser menores que esse. Então seria a força que
C faz em B e ali a força que B faz em C. Eu não me importo que fique um pouco pequeno. Não me importo, mas tem que estar nítido, tem que estar fácil de visualizar, não pode estar nojento. Nojento já arranca meio ponto de cara. E tem uns que tu olha, né? Tu sabe. Vai que meu Deus, o que é isso? Então, tu já tira meio ponto quando der aquele embrulho no estômago. Mas não são, essa questão daí só vale 0 ponto, né? Pois é, aí pode zerar rapidinho. Então, se ele bobeou muito, zerou. Pode até ter feito diagrama, mas está todo nojento, tem vetor flutuante, certo? Blá, 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 puf, zerou. Já vamos ver quanto é que vale cada item. E vamos pontuar cada um deles. Ah, ó, peraí, hein. Ah, tá, tem a quinta questão ali, verdade. Letra B. Aceleração do sistema. Eu permiti, embora alguns ninjas tenham feito do jeito Ninja Mutant Power Plus, e isso me deixa muito orgulhoso, vai fazer toda a diferença no teu futuro, por incrível que pareça, eu admiti que a galera usasse o método mais rápido, que é simplesmente fingindo que isso aqui é um bloco só, com 8 mais 12 mais 5 quilogramas. 12,5 igual 25 vezes A, 12,5 dividido por 25 é igual a A igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Letra C. A força resultante em B faz o física, meu amor, usando o corpo B. Tudo do corpo B, faz todo sentido. Massa do corpo B, 12. Aceleração, 0,5. Força resultante em B, 6 newtons. Letra D, como é fácil, meu Deus. A força que A faz em B, é só fingir que o A não existe, pegar a força que A faz em B, está sendo aplicada no B e no C. Então eu vou fazer a força resultante em B e C, naquele corpo hipotético ali, ó. Vou emendar os dois corpos na minha mente, ó. Pronto, é um corpo só, quem é que diz que não? A força resultante nesse corpo é a força que vem do A e aplicada no B. A massa desse sistema BC é quanto? 12 mais 5, 17, parabéns. E a aceleração do sistema? 0,5. Logo, a força que A faz em B, 8,5 newtons. A falta da unidade vocês já sabem, perde um décimo. Letra E, a força que B faz em C. A força que B faz em C é a própria resultante no C. Então a força que B faz em C, que é a resultante em C, é a massa do C, vezes a aceleração do sistema, que é igual para todos os blocos por motivos lógicos. 2,5 newtons. Então, peraí. A questão vale 2 pontos. Exatamente. 2 dividido para 5 dá 0,4 em cada item. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Como o diagrama de corpo livre vale 0,4, tu vai bater o olho. Tá nojento o diagrama, tu já tira 0,2, independentemente de qualquer coisa. Se tiver tudo rabiscado, tudo feio, o cara tinha tempo de fazer, podia fazer com régua, bonitinho, né? E depois, cada um daqueles detalhes que a gente comentou, que tu percebe assim que não tá coerente, pode tirar um décimo. Quando zerar o 0,4 da questão, tu dá 0 para aquele item, lógico. Muito tranquilo. Questão 4. Essa questão, me perdoem, era uma questão do 9º ano. Caiu errado aqui no ensino médio, não era para nem existir. É uma questão tosca. É uma questão que a gente cobra no 9º ano. Me perdoem, até acho que tinha na prova, mas vou retirar para garantir, né? Porque essa questão tosca aqui não dá para vocês. Tenho certeza que vocês querem mais, raçudos, guerreiros, todos, sem exceção. Então, a questão 4. Peso igual a... Vê se não é vergonhoso. Vê se tu queria isso na prova do teu filho. Calcula o peso do cara na Terra. Aí teu filho tem a difícil tarefa de pegar a massa do astronauta e multiplicar pela gravidade na Terra. Com vírgula ainda, né? É muito cruel, né? Peso. Massa vezes a gravidade na Lua. Tu vê que cruel, ó. 61 vezes... Meu Deus, quem é que na tua idade consegue fazer essas multiplicações complexas, né? Ai, meu Deus. Sendo que teve uma turma aí que eu peguei uma calculadora.
Sorte que foi antes de começarem a apertar os botõezinhos. Aqui eu escutei um apito falando que era celular. Estou seco para pegar alguém usando o calculador na minha aula. Vai ser bem bonito. Eu simplesmente perguntei o que é isso. Aí eu achei que podia conferir na calculadora. Eu, aham, experimenta. 61, 9.8. 8, 48, 9 e 54. 8 vezes 1, 8. 48, 9. Ah, legal. 8, 17 vai 1. 9, 5. Uma casa após a vírgula. 597,8 newtons. É muito fácil. Depois, 61 vezes 1,6. É só multiplicar 6. Ah, cuidado, hein? Eu dou a fórmula, mas eu dou a fórmula nesse formato aqui, ó. Tu é que tem que pegar a segunda lei de Newton e lembrar que se um corpo está caindo, eu meço uma aceleração, que é chamada de aceleração. Como a única força que atua no corpo que está em queda livre é a força de atração da Terra, que a gente chama de peso, por isso que a força resultante virou P de peso, M é M, e a aceleração é a aceleração quando a coisa está em queda livre, chamada de aceleração da gravidade. Tem muita gente por aí que ensina para os alunos que isso aqui é a fórmula do peso. Isso é mentira. Isso aqui é a segunda lei de Newton aplicada em queda livre. Professor, mas os blocos aí, ó, não falou que o astronauta estava em queda livre. Não, cara. É que ao jogar um objeto em queda livre na Lua, eu meço a aceleração que a gravidade da Lua causa. E aí eu posso usar isso para qualquer objeto em queda livre ou não. Mas tu vê, ó, o cara está entendendo um pouquinho de física, ele tem que entender por que o física, meu amor, se transformou em P igual a M vezes G. E ele tem que ter consciência que é a mesma maldita fórmula. Se perguntar no vestibular, força FR igual a M vezes A, P igual a M vezes G, são leis distintas? Mentira, é a mesma lei. Que lei? Segunda lei de Newton. E a fórmula da gravidade também? Sim, a fórmula da atração das massas, né? Com certeza, vai ser fornecido como combinado. Nunca pedi para te decorar nada. Exceto nas provas de segunda chamada, que agora não vai ter mais formulário, nem tabela de senos, nem cossenos. Essas agora o aluno vai ter mais tempo para estudar, né? Ele tem que decorar também as fórmulas. Só essa única alteração para o segundo trimestre nas provas. Vamos multiplicar. Não que alguns de vocês não saibam, eu sei que todos sabem multiplicar, com certeza. Ó, que complexo. Somando. E uma casa após a vírgula. 97,6. Mas eu erro pra caramba. Me considero o rei do erro. Deixa eu ver de novo. Agora eu tô seguro. É assim que deveria fazer na prova. Pelo menos umas 4 vezes antes de entregar sobrando tempo. Certo? Aí tu para de perder ponto com bobeira e vai ficar tudo dash. Última! Essa questão aqui mostrou o estrago na matemática básica que a história de alguns de vocês fez. Então dá uma olhada, hein? Cuidado, meu querido. Cada maldito dia que tu bota a bunda na cadeira, tá decidindo o teu salário. Todo santo dia. Calcule a força de atração gravitacional entre uma pessoa de 70 kg, um prédio de 100 mil toneladas, que estão a 100 metros de distância. G, que é a constante gravitacional universal, 6,77 vezes 10 menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. A apostila, claro que assim, eu fiz exemplo para vocês, entendeu? Então se tu é um cara atento, um cara que anota uma coisa ou outra nos momentos corretos, ou quando não dá tempo de anotar, dá uma olhadinha no vídeo lá para copiar alguma coisa que faltou, tu veria que tem esse exemplo lá. Era só me imitar e acabou, rapidinho. Ou abrir a apostila e era só se guiar. Teve gente que não conseguia descobrir o que era em que lugar. Isso é um pouco assustador, tá, galera? Porque M é de massa. E uma das massas era 70. O outro M é de massa. E a outra massa era 100 mil toneladas. E já que uma tonelada são 1000 quilos, acrescenta 3 zeros, 100 milhões de quilogramas.
a distância era 100 ao quadrado. Então tu vê, eu só estava pedindo para tu botar o númerozinho no lugar da letrinha e fazer continha boba. Acabou a física depois que tu encaixou os números nas letras. Agora é só matemática ultra, super, mega básica. Do fundamental, matemática do fundamental, eu te juro. Não é matemática de ensino médio, matemática de fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Eu posso transformar em 10 na 9. Desde o 8º ano a gente ensina isso para gurizada. Certo? Daria para escrever 7 vezes 10 na 9, já que tem 9 zeros. Mas, outra forma, 100 vezes 100. Como é que faz 100 vezes 100? Tu pega um dos 100 e multiplica por 2 zeros, que é os 2 zeros do outro 100. 10 dividido aqui em cima e embaixo, ó, elimina um zero, divide por 10 em cima e embaixo, divide por 10 em cima e embaixo, divide por 10 em cima e embaixo. Resumindo, cortar não existe. O que eu fiz foi dividir por 10 mil em cima e 10 mil embaixo, essa superfração. Então é daí que vem a simplificação, né? Quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4. Isso é a mesma coisa que isso aqui, meus amigos, ó. 7 vezes 10 na 5. Na 5, porque são 5 zeros, não é 0,0000007. F é igual. Agora a parte complexa tem que multiplicar 6,67 por 7. Dá para acreditar? Essa era a multiplicação da conta. A única multiplicação. 7 vezes 7, 49. 42 com 4, 46. Foi 4. 42 com 4, 46. 49, 42. Duas casas após a vírgula. 46,69. E quanto é que é 10 na menos 11 com 10 na 5? 10 na menos 6. Essa era uma das várias formas de responder. Quem chegar até aqui já vai ganhar os 2 pontos. Porém, o mais correto seria responder em notação científica. 4,669 vezes 10 na menos 5. Essa seria a resposta mais elegante. Mas aí se ele bota em notação científica e Pois então, né, cara, a gente vai ter que ver as duas. Se ele errou essa aqui, nós vamos ter que dar um puto de desconto, né? Ele se passou, né? Ele se passou ali, ele achou que podia e não pôde. Então vamos tirar meio ponto. O cara acertou isso, mas errou a notação científica. Deu um passo maior que as pernas, né? E teve gente que escreveu assim, ó, que nós também vamos ter que aceitar. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 3 respostas são admissíveis. E até ainda poderia escrever de uma forma diferente. Na dúvida do dar errado, ele me chora depois e eu vejo se ele acertou mesmo. O mais importante é tu ver que a conta que parecia satânica foi feita através de uma multiplicação e nada mais. Conhecimentos básicos de exponenciação que foram revisados rapidamente no canto superior direito do quadro. Muito bem. Então, estão com os gabaritos aí? Podem formar as duplas rapidinho, que é um trabalho bem bobo de corrigir. Vamos lá.